E a gente vai partir agora para uma palestra que é um módulo online com 4 participantes sobre controles, políticas, compliance e criptografia integradas do perímetro ao core. E para tratar deste tema, teremos os especialistas Felipe Biral, que é engenheiro de pré-vendas da Firemon, Fernando Amauri, que é Country Manager da Fornetics, Caio Vilela, gerente de segurança da informação da Teleperformance, e Leandro Marinho, gerente de segurança da informação para automação industrial e novas tecnologias da Petrobras. Estão todos online, apostos? A gente vai assistir aqui no telão. Amém. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença. Bom, eu sou o Felipe, eu vou acompanhar vocês nessa nossa palestra de hoje. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, agradecer a presença dos meus companheiros, o Fernando, o Caio, o Leandro, nesse nosso bate-papo sobre controles, políticas, compliance e criptografia integrada, desde o nosso perímetro até o core da nossa rede, até o core do nosso negócio, né? Eu trouxe 2 soluções para conversar a respeito desse tema com vocês, que seria a Firemon e a Fornetics, né? Falando um pouquinho bem rápido do nosso cenário atual, a gente está ouvindo bastante a respeito dessa nossa realidade de transformação digital, de assegurar a nossa inovação. Nós temos os ambientes híbridos, a Covid foi um ponto que aumentou muito essa questão de trabalho híbrido, né? E juntamente com essa realidade, a gente tem essa questão da ausência da visibilidade, das políticas descentralizadas, nossas mudanças constantes no nosso parque e nossa própria forma de gerir o negócio. Tudo isso atrelado aos processos manuais e um time de operacional que está sempre sobrecarregado. Com isso, a gente trouxe hoje uma abordagem de que essa metodologia tradicional da segurança, ela já não faz mais sentido, ela não consegue acompanhar a agilidade necessária para o nosso negócio. Então, como que 2 soluções poderiam trazer para o nosso ambiente, numa visão de Zero Trust, que é muito importante hoje em dia, que muito se fala, muito se utiliza essa metodologia, para assegurar o nosso ambiente, para auxiliar o nosso negócio, né? Então, são 4 pontos importantes, utilizando uma solução como a Firemon, de uma gestão de políticas, de visibilidade centralizada, trabalhando na nossa camada de firewalls, de políticas de segurança, de compliance, né? Criar um baseline e utilizar esse baseline para assegurar o nosso ambiente, trabalhando na camada de dados e de identidade, né, o gerenciamento dos ativos, o gerenciamento dos dados, com uma solução como a Fornetics, que traz essa criptografia, que trabalha desde do perímetro até o core. Né? Então, no centro desse escopo, a gente tem uma solução que vai trazer o que a gente chama de conhecimento situacional, é a visibilidade, a gestão da visibilidade, a gestão das políticas, seja ela um baseline de compliance, das suas regras de firewall, e, muito importante, que exista a integração entre elas, exista a utilização dessas informações para que seja automático, se tenha essa automação, justamente por aquele ponto que eu comentei de vocês, o nosso time operacional está sobrecarregado. Né? E falando um pouquinho dessa integração com a Fornetics, ninguém melhor eu vou trazer para conversar com vocês e falar um pouquinho sobre a solução que o Fernando, que é o Country Manager da Fornetics aqui no Brasil. Então, Fernando, se você quiser, por gentileza, falar um pouquinho da solução e essa nossa ideia de integração entre elas, fica à vontade. Ô, Felipe, obrigado aí pela introdução. Com certeza, né? Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer a oportunidade e a atenção de todos, né? Um bom dia. Falando um pouquinho, né? Acho que você tocou em pontos extremamente importantes. A segurança hoje ela tem que ser bem orquestrada, né? Se ela tiver só um ferramental e ela não tiver integrada de forma adequada, com automações, com respostas rápidas, a gente não consegue ter a eficiência que o negócio precisa. Né? Esse é ponto fundamental, acho que todo mundo já está alinhado, né, nesse contexto. Né? E aí, como a gente consegue... acho que tem uma sumidinha. Bom, como é que a gente... cria situações onde as regras, né, e as políticas associadas à automação funcionam de forma contínua no negócio. Né? O que a gente traz em termos de solução, né, acho que é importante a gente comentar,
é que, ok, a gente tem toda uma proteção de perímetro na empresa, né? Os perímetros, inclusive, estão se expandindo, né? Cada vez mais. E aí, resta para a gente orquestrar, resta para a gente administrar e proteger o dado efetivamente. Ou seja, como é que eu faço, por exemplo, para eu proteger as credenciais de acessos, por exemplo, entre os meus servidores web? Como é que eu faço para fazer com que meu dado trafegue de um ponto ao outro de forma segura? Aqui eu vou endereçar um problema que é comum nas empresas. Eu preciso compartilhar o dado que eu tenho do meu cliente, submetido a LGPD, internamente. Eu preciso compartilhar com o desenvolvedor, eu preciso compartilhar com QA, enfim, preciso compartilhar com parceiros. E como é que eu faço isso de forma segura? Eu simplesmente abro o texto e disponibilizo para aquele indivíduo, aí que vem o risco. Então, por isso que é importante o Zero Trust, né? Os conceitos. Você tem que garantir o perímetro, né, e garantir a integridade do dado de uma maneira geral. De uma maneira muito simplista, o que a gente consegue entregar em termos de solução é a pseudonimização, que é presente na LGPD, obrigatoriedade. Existe essa obrigatoriedade na LGPD. A anonimização também a gente consegue fazer, porque a gente tem um contexto de tokenização em nossa solução. Então, a gente consegue transformar dados ao ponto de esse dado parecer com o dado original, ele é cifrado usando algoritmos fortes, padronizados, certificados no FIPS, né? E trazer um contexto onde o DevSecOps consegue operar, né, consegue trabalhar de uma forma muito mais tranquila, sem expor os riscos de ambientes não produtivos, porque o dado de produção ele vai para um ambiente não produtivo e esses ambientes têm muito menos proteção. Então, a gente tem que ter uma ferramenta que traz a proteção, traz esse recurso de forma eficiente e óbvio, uma outra solução que a gente acopla é a gestão das identidades dos servidores para garantir que um certificado digital, por exemplo, não expire, né? E aí os serviços caiam, você tem que abaixar o nível de segurança para restabelecer as conexões. Então a gente controla o ciclo de vida de certificado digital e das chaves de criptografia, né? É isso que a gente faz aqui. Obrigado pelo espaço aí, Felipe. Claro, Fernando, eu que agradeço pela explicação. Eu queria trazer agora para a conversa o Caio e o Leandro, justamente para falar sobre este tema, né, de proteção, de gestão, de visibilidade. Eu queria começar com o Caio. Caio, falando um pouquinho, né, agradecer primeiramente a sua presença, queria entender um pouquinho, né, na sua trajetória na área de segurança, na área de tecnologia, e justamente pensando na nossa realidade, né, também falando um pouquinho sobre esse trabalho remoto. Você poderia compartilhar, né, conosco a sua opinião sobre esse desafio atual que as empresas elas estão encontrando em relação ao compliance, possuir essa gestão unificada, né, sobre todas as áreas de negócio? Assim, na sua opinião, como que a gente poderia garantir essa gestão unificada e visibilidade ao mesmo tempo? Olha, vamos de uma forma... Assim, o assunto é bem complexo, né, e abrangente, mas vamos tentar entender que o ferramental que uma empresa possui, ela deve estar alinhada a alguma estratégia, né, e principalmente para reduzir, né, e mitigar problemas, né. E um dos maiores problemas que a gente tem hoje é quando algumas empresas necessitam de certificações e toda a parte de compliance, né, de uma auditoria, ela depende de uma sequência de processos, né, a ser seguidas, e as ferramentas garantem isso de uma forma muito mais fácil, até para quem está controlando o processo, né, garantir que você já tem um artefato para o auditor poder validar o teu ambiente, mas em termos operacionais ela é muito mais importante porque ela possibilita nesse dinamismo hoje você verificar se as estratégias que estão sendo aplicadas em outras áreas de tecnologia, como na área de networking, na área de banco de dados, etc., e tudo mais, estão sendo seguidas, porque existe uma cadeia de responsabilidade dentro de uma empresa, onde que a área de segurança, ela tem uma postura de aferir, né, se aquela área está seguindo as melhores práticas, e sem um ferramental adequado, como, por exemplo, o Firemon, fica muito difícil você avaliar se isso está sendo seguido, porque não é uma questão só de confiança no trabalho da outra pessoa, é ver se aquela forma de abordar o problema está sendo executada de uma maneira correta. E a área de segurança ela é apoio da área de TI, né, em termos de melhoria do processo e de definição dele, né, em termos não só de estar seguro,
mas está sendo feita de uma maneira sustentável para um crescimento, às vezes, como a gente falou, desgovernado, porque na pandemia, muitas empresas tiveram que, a toque de caixa, mudar o seu cenário. E tudo bem que isso gere um débito, né, em termos de processos e tecnologias, mas se você não tiver condição de aferir isso e começar a fazer a mudança depois, sendo acompanhada, você não vai, você vai ficar perdido, né? Então, as ferramentas são muito importantes para isso. Acho que a Firemon desempenhou na nossa empresa um papel bem fundamental, porque segurança, ela é feita em camadas, né? Então, a gente tem que olhar que a Firemon permitiu a gente olhar para algumas camadas com muito mais profundidade, estar aderente a um processo, porque, como a gente falou, a auditoria é algo fundamental, a gente tem que estar aderente a elas, porque senão a gente perde, né, penetração no mercado. E no meio desse processo todo, o que a gente ganhou melhores práticas, até para seguir com um ambiente que estava mudando muito rapidamente. A gente conseguiu discutir com as equipes estratégias melhores. Perfeito. Você falou um ponto que é muito importante, cara, que é esse apoio da área de TI, né, o apoio da área de segurança. Aí eu queria perguntar pro Leandro agora, na verdade, né, justamente nesse tema, pensando um pouco sobre essa garantia de visibilidade dos dados, dos ativos, você entende que essa relação entre essas soluções, esses conceitos complementares, eles poderiam melhorar no nosso mercado, essa integração? Como que você vê isso, Leandro? Bom dia, Felipe. Bom dia, Fernando. Bom Bom dia, dia. Caio. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Deixa eu só fugir um pouquinho da pergunta, Felipe, e pegar um gancho aí no Claro. que o Fernando falou, de, cara, ficar mantendo o certificado digital, se vai vencer, se não vai vencer. Nossa, eu lembro, uns 10 anos atrás, manter isso era uma dor de cabeça absurda. Era extremamente complicado e, às vezes, perdia prazo, seja para o usuário, seja por conta de uma VPN. Enfim, realmente, os processos apoiados nas novas ferramentas ficam muito mais facilitados hoje em dia. Mas deixa eu voltar lá para a sua pergunta, Felipe. Bom, sem dúvida, é fundamental agora a gente ter visibilidade da rede, ter visibilidade dos fluxos de comunicação, ter um processo para que a gente consiga percorrer tudo isso e o processo em si só não é suficiente, a gente precisa de ferramentas para apoiar esses processos e a gente conseguir executar aquilo que a gente precisa. E, sem dúvida, essa gestão dos dados, ou gestão de chaves criptográficas, né, é bastante complementar essa questão de visibilidade, né? Então, eu vejo essas soluções ou esses processos como complementares para que você tenha uma estrutura de resposta, uma estrutura de segurança mais robusta, né? Aproveitando um pouquinho nessa questão de visibilidade, nessa questão de compliance, né, o trabalho fica muito mais facilitado a partir da utilização dessas ferramentas, seja para atender requisitos regulatórios, seja para atender requisitos internos. Isso cada vez mais está sendo exigido, né, das empresas. Vou pegar aqui um exemplo bem simples, né? O procedimento de rede do ONS, de controle de segurança cibernética. Então, lá você tem que ter gestão de ativos, você tem que ter gestão de inventário, você tem que ter gestão de vulnerabilidades, enfim. Você ter toda essa gestão unificada, robusta, é cada vez mais importante, né? E você ter uma régua única para a sua companhia facilita muito o seu trabalho. Você deixar cada localidade com a sua régua diferenciada, acaba tornando o processo inviável e fica difícil você fazer uma comparação entre todas elas e estabelecer o seu nível de maturidade, o seu nível, e ter uma gestão mais eficiente. É isso, Felipe. Perfeito, muito obrigado, Leandro. Você deu um exemplo, né, sobre a questão da gestão dos certificados, né? Aí eu queria trazer o Fernando para complementar um pouquinho sobre esse tema em relação a alguma experiência, alguma situação, né, que ele passou todos esses anos de experiência na carreira dele com questão de criptografia, que foi necessária a utilização dessa gestão unificada, né, tanto das políticas, seja elas de FIRE, baseline de segurança, quanto a gestão desses dados criptografados. Não, é importante parece ser uma coisa até simples, né, antiga, mas o mais comum que eu vejo hoje em dia é gente gerenciando uma identidade tão poderosa que é o certificado digital, que identifica hoje os servidores, identifica as pessoas, às vezes por Excel, né, planilhas, né, acaba criando uma vulnerabilidade
onde se expirar um certificado digital e cair a conexão de um serviço, a primeira coisa que se faz é desligar a segurança. E aí os dados passam a trafegar agora completamente desprotegidos numa infraestrutura, né? Isso tratando de cloud, muitas vezes até eu tenho clientes, por exemplo, ele perdeu toda uma infraestrutura de Kubernetes porque expirou o certificado digital dele e ele não conseguia mais logar na infraestrutura. Então, assim, é crítico, né? E as pessoas deixam de usar, às vezes, os elementos de segurança pela gestão, e é o que a gente traz aqui, né? Vamos trazer a gestão, né, da criptografia, a gestão do firewall, proteger o perímetro, proteger o core, né, com gestão. Né? E tem que ser ferramentas que permitem customização, que permitem adequar-se às medidas da empresa, né? Então, acho que isso é um ponto super importante que a gente tem trazido, e não pode ser uma resposta ao cliente, olha, eu não mexo na solução, eu não tenho essa... A gente consegue trazer, né, uma customização adequada para os ambientes, né? E é isso. E eu acho que para fechar, né, nessa nossa conversa também, um ponto muito importante em relação a esse ferramental, em relação a essa gestão, é você também ter uma automação na forma que você vai trabalhar essas informações, trabalhar essas políticas. Não adianta nada a gente ter várias ferramentas e elas não serem automatizadas, não terem esse controle entre elas, né? E aí, Caio, para a gente fechar essa conversa, você vê esse processo de automação, essa relação como um ponto muito importante, né, na gestão das regras dos firewalls, da proteção dos dados, né? Você até usou o exemplo aí do firewall, como foi no ambiente de vocês, né? Então, a automação para você é um ponto importante. Não, acho que não é só para mim, é para todo mundo, porque hoje certo. as equipes, elas estão muito enxutas, é difícil realmente hoje você ir ao mercado e procurar profissionais de cibersegurança, o mercado está demandando muito, então a equipe que você tem que otimizar ela para tarefas mais nobres, né? Então, a gente tem que ter visibilidade, estratégia e automação para você realmente acompanhar as demandas que tem no dia a dia. Então, a gente não pode gastar tempo com tarefas rotineiras, a gente tem que ter visibilidade realmente daquilo que é importante a gente olhar, né, com mais carinho, com mais atenção, para automatizar melhor novamente. Então, de verdade, eu acho que não tem segurança hoje em nenhuma camada de forma efetiva sem qualquer tipo de automação. Entendi. E você aloca a equipe, né, com demandas mais específicas, né, mais importantes, não com aquele dia a dia, né, de ficar configurando, o ganho, o retorno do investimento é enorme, né, é fácil calcular isso e mostrar para a gestão da empresa, né. Exatamente. Com certeza. Falando de automação, acho que o Leandro com certeza teria um ponto aí para adicionar na nossa conversa, sendo principalmente da área dele, né, Leandro? Sem dúvida, Felipe. Essa parte de automatização é fundamental, tanto na questão de configuração, troubleshoot, quando você passar por momentos de tensão, de crise, porque eles vão acontecer, né? Quando eles vão acontecer, que é o desafio, né? Você tem que estar preparado. Então, você ficar fazendo toda a configuração na mão, isso não é mais viável. Como o Caio falou, isso é fundamental para hoje em dia, para você poder sobreviver e ter respostas rápidas, né? Então, tanto em momentos de tensão para você resolver problemas, quanto para você tirar relatórios de conformidade periodicamente, né? Acho que o Fernando também citou, não lembro se foi você, Felipe, que Sim. Quando a gente faz uma atividade, talvez tenha sido na palestra passada, quando a gente faz uma atividade de scan, enfim, uma atividade de verificação de compliance, a partir do momento que você executou, ela já está ultrapassada, né? Então, você precisa fazer ela constantemente e você não consegue fazer isso de maneira nenhuma manualmente. Você precisa automatizar cada vez mais para que você seja sério nas respostas e tempestivo nas suas ações. Perfeito, Leandro. Muito, muito obrigado. Pessoal, se vocês tiverem mais algum ponto para adicionar, eu deixo à vontade esse tempinho. A gente está chegando no nosso horário. Eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a presença de vocês e deixar aberto para o público também, se vocês tiverem alguma dúvida, interagir um pouquinho com vocês, acho que seria bem bacana, mas de forma geral, muito obrigado, pessoal. Obrigada a vocês todos pela participação no nosso evento.